Olá, eu sou a Carol do blog Carteira Azul e no vídeo de hoje eu vou te explicar a diferença e quais são cada um dos 3 tipos de ações que são negociadas na nossa Bolsa de Valores. Bom, quando eu comecei a investir em ações, eu não fazia ideia do que era ordinária, preferencial, units, por que tem código 3, código 4, código 11, o que é cada coisa dessa, eu não entendia nada, né? E quando eu vi a palavra ordinária, eu só conseguia lembrar do compadre Wash. Tô falando Mas depois que eu compreendi a diferença entre esses 3 tipos de ações, eu comecei até ter rentabilidades maiores na minha carteira de ações e, né, obviamente, os meus ganhos também aumentaram, eu comecei a receber mais dividendos, então é muito importante mesmo saber essa diferença, pode fazer aí a diferença mesmo na performance aí, na rentabilidade da sua carteira de ações. Então, vem comigo que eu vou te explicar melhor sobre isso. Mas antes de eu te explicar o que são cada uma, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para que você não perca mais nenhum vídeo sobre finanças pessoais e investimentos. Bom, a primeira tipo de ação, né, que existe são as ordinárias. Qual é a característica, né, desse tipo de ação? É que os acionistas que têm esse tipo de ação têm direito a voto e, inclusive, quem tem bastante ações ordinárias detém até uma parte do controle da companhia. Obviamente tem que ser uma pessoa milionária ou bilionária, né, para chegar nesse ponto de ter poder e controle sobre a companhia, né? Então, basicamente, se você gosta de participar das decisões aí das empresas, saiba que você tem que comprar, obviamente, muitas ações, senão você vai ser um mero acionista minoritário, né? Inclusive, muita gente, quando começa a investir na bolsa, fica se perguntando por que algumas empresas só têm ações do tipo ordinário. Por exemplo, eu tenho até na minha carteira, mas não é recomendação, a Grendene, que é uma empresa que só negocia, né, ações do tipo ordinário. Por que isso acontece? Porque existe algo, são um conjunto de regras aí que a bolsa e a CVM exige das empresas, as categoriza por conta do jeito como as regras que eles impõem e como eles estão comandando a empresa e sendo transparentes, que é a chamada governança corporativa. E aí, quando as empresas, né, todas as empresas que estão interessadas em obter o melhor nível, né, porque essas governanças corporativas são separadas em níveis, mas aí eu explico melhor isso em outro vídeo. Mas o que você tem que saber é que as empresas que só têm ações do tipo ordinárias negociadas na bolsa é porque elas têm o melhor nível de governança corporativa, que é considerado o nível, né, chamado de novo mercado, que é o caso, por exemplo, da Grendene. Então, uma das regras para que você chegue nesse nível máximo de governança corporativa é só ofertar ações do tipo ordinária. A empresa, quando entra nesse nível de governança, ela não pode mais oferecer ações preferenciais e nem units. As empresas que estão nesse chamado nível de novo mercado, você só vai encontrar realmente um código dela, que vai ser uma sigla, né, seguida do número 3. Então, as ações do tipo ordinária, o código dela sempre vem no número 3 no final, beleza? E já as ações do tipo preferenciais. Eu gosto de até fazer uma analogia para que fique mais claro para as pessoas qual é a diferença em cada um desses tipos de ações. E a preferencial, eu gosto de usar a analogia do tio Patinhas, porque o tio Patinhas, você sabe que ele já é um senhor, né, já faz parte aí da terceira idade, e é um cara que, um cara, né, mas um pato, né, que vive nadando no dinheiro, literalmente, né. Por quê, né? Por que ele consegue, nessa idade, continuar nadando no dinheiro? Porque ele tem preferência de receber dividendos. Agora eu tenho certeza que você vai entender o que é. Mas é isso. As ações do tipo preferenciais
significa que o acionista que tem esse tipo de ação aí na carteira dele tem preferência em receber os dividendos daquela companhia, daquela empresa, né? Inclusive, há uma regra, um padrão aí, que normalmente as ações preferenciais distribuem 10% a mais de dividendos em relação às ações ordinárias. Então, se você quer ganhar dinheiro sem fazer muito esforço, é interessante você optar, né, preferir as ações preferenciais. Inclusive, as ações preferenciais são as minhas preferidas, né? Deu para entender por quê, né? Bom, já as units é uma salada, né? É uma mistura entre ações ordinárias e preferenciais. Cada empresa decide quanto vai ter de ordinária e quanto vai ter de preferencial dentro de uma unit. Não tem bem um padrão estabelecido, né? Tem empresas que a cada unit tem 2 preferenciais e um ordinário e vice-versa. Então, cada empresa que define como é que ela vai criar e definir a participação de cada tipo de ação dentro dessa units. Lembrando que as units não são de verdade assim uma ação como as ordinárias e preferenciais. Elas são como se fosse que o pessoal do mercado gosta de chamar de certificado de depósito em ações. Então é como se fosse um título de ações, digamos assim, não é uma ação de verdade, justamente porque dentro dele tem 2 tipos de ações, né? Então ele não é considerado de verdade uma ação, né? É um pouquinho diferente, mas nem por isso não quer dizer que ela não tenha nenhuma vantagem, pelo contrário, né? Inclusive tem algumas empresas que vale mais a pena você ter units dela do que ter ordinária e até preferencial, né? Porque muitas units costumam ter um preço de mercado, né? Aquele preço que é negociado na bolsa, às vezes menor do que as preferenciais. Então, com menos dinheiro, você compra mais units e, consequentemente, quanto mais units e quanto mais ações você tiver, mais dividendos você vai receber. Então, as units podem ser vantajosas se você for parar para fazer esse cálculo, essa comparação entre o preço, né, e a distribuição de dividendos das preferenciais em relação às units. Pode ser que saia mais barato e mais vantajoso. Por exemplo, tem uma empresa que eu investi, e não é recomendação, pelo amor de Deus, não é para você investir só porque eu tô falando, é um exemplo, mas tem uma empresa que eu optei por comprar as units dela. Acho que a distribuição de dividendos, né, o que a gente chama de dividend yield, que é aquela taxa de rentabilidade, aquela taxa de quanto de dividendos a empresa vai te pagar, né? E aí eu fiz a conta, né? Eu comparei o quanto eu ganharia de dividendos pagando a mesma coisa pela preferencial e pela unit, e aí a unit saiu mais barata e eu ainda ganharia mais dividendos do que a preferencial. Então é um cálculo, uma comparação que você tem que fazer, porque às vezes, no caso aí da Taesa, que foi a que eu comprei, eu acho que a única ação que eu tenho do tipo unit é da Taesa, e aí eu fiz essa comparação e a unit dela estava valendo mais a pena do que a preferencial, por conta aí dessa relação entre o preço e a distribuição de dividendos. Então estava saindo mais barato e valendo mais a pena ter units para que eu conseguisse ganhar mais dividendos. No vídeo de hoje você aprendeu a diferença entre as ações ordinária, preferencial e as units. E você, já investe em ações? Depois me conta aqui nos comentários se você já investe, que eu fico super curiosa de saber. E não deixe de deixar o joinha para que esse vídeo chegue a mais pessoas e compartilhe com seus amigos, com a sua família e com todo mundo que você conhece que quer começar a investir em ações e tem super dificuldade com isso. E, claro, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também que eu vou ler e responder todas, tá bom? E por hoje é só. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!